Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Continuando os nossos estudos, nesse vídeo eu quero trazer algumas perguntas e, junto com as perguntas, as respostas dessas perguntas. São perguntas fundamentais, então são perguntas muito importantes. Por exemplo, você tem Salmo 82:6 que diz assim: Vós sois deuses, todavia como homens morrereis. Esse versículo tem um mistério muito grande aqui da pré-existência. Mas qual é a pergunta fundamental? O que significa vós sois deuses? A resposta significa que nossa origem é celestial. Não é tremendo isso? Isso é tremendo, isso é uma coisa muito profunda, muito maravilhosa. A pergunta muito importante, fundamental que vem também é a pergunta: onde a Bíblia fala que existíamos antes de nascer aqui na Terra, né? Onde a Bíblia nos dá uma indicação sobre isso? Isso nós vamos encontrar, por exemplo, em Jeremias 1, versículo 5, que diz que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então aqui, no caso, né, é Deus falando a respeito de Jeremias. Então Deus, ele não nos criou no ventre, ele já nos conhecia, entende? Ele já nos conhecia, porque já existíamos. Aí você tem Jó 38, do verso 4 ao verso 7, que diz que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Os filhos de Deus que ele se refere somos nós, que já existíamos antes da terra. Por isso o sacrifício do Cordeiro foi feito antes da fundação do mundo. Aí nós temos a pergunta: se pré-existíamos, por que não lembramos? A resposta é por causa do véu da carne, do cálice do esquecimento, que é o líquido amniótico. Em diversas culturas, a questão do líquido amniótico muitas das vezes está ligado com a ideia da origem, a ideia de proteção e esquecimento. Aí eu peguei aqui alguns exemplos para a gente poder estar vendo. O líquido amniótico, como a água da vida, na mitologia egípcia, está associado a Nu, o oceano primordial de onde surge a vida. No xamanismo siberiano, acreditava-se que o bebê, ao nascer, perdia a memória do mundo espiritual quando ele deixava o útero. O William Blake descreveu o nascimento como uma queda do paraíso amniótico. Olha que interessante, né? Essa visão, esse ângulo que ele deu. Ele colocou o nascimento como uma queda do paraíso amniótico. Mas nós sabemos que é uma queda do reino celestial. Em culturas andinas, o líquido amniótico era guardado em amuletos para proteger recém-nascidos de espíritos malignos. Na medicina tradicional chinesa, alguns textos antigos associados ao Jin, essência vital, é usado em rituais de longevidade. Na verdade, o líquido amniótico é um símbolo muito poderoso que representa mistério da origem da vida, representa proteção como um escudo natural. A memória celestial ela é obscurecida para que a fé seja provada. Aí a gente tem que ler 1 Coríntios 13:12, tem que assim: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Entende? Nós estamos vendo como que por espelho. A memória celestial é obscurecida para que a fé seja provada. Seu retorno para a casa tem que ser algo feito por fé. 1 Pedro 1:7, vamos lá.
1 Pedro 1,7 diz assim: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, na verdade, é o Espírito Santo que vai nos fazendo lembrar das coisas. É Ele que nos faz lembrar de todas as coisas e põe palavras nas nossas bocas. Essas palavras que Ele põe na nossa boca é justamente coisas que nós vamos lembrando e acessando. Entende? Você acessa a sua sabedoria, você acessa seu conhecimento, você acessa quem você é. E tudo que você é foi criado e foi lhe dado pelo Pai. É a sua herança, é a sua essência como um filho. É tudo que você é. João 14:26 diz assim, na versão da Bíblia Peshitta, tá? Mas a Consoladora, a Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, na verdade, é o Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas. É por isso que algumas pessoas sentem saudades do céu, saudades de um lugar onde elas sentem que já estiveram lá. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Outra pergunta que vem é: isso é heresia? A resposta: não. Orígenes, São Gregório de Nissa e outros pais da igreja criam na pré-existência. A diferença é que eles não confundiam pré-existência com reencarnação. Então a nossa fé é uma origem celestial, uma queda na matéria, para a matéria, uma redenção por Cristo e uma restauração, um retorno final, uma restauração final. Talvez você não saiba, mas existem contratos espirituais que foram firmados, porque existem também aqueles que vêm fazer uma missão na Terra, como por exemplo, João Batista. Vamos ver. Peguei aqui pra gente Mateus 11:10 em diante, que diz assim: é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha só o que está sendo dito sobre João Batista. Ele é aquele anjo que haveria de vir preparar o caminho para o Messias. Aí verso 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então perceba, João Batista veio numa missão, um contrato. Yeshua HaMashiach, Jesus, também vem fazer uma missão. Então existe essa questão também, né, das missões. Livros no céu.
Vós sois deuses, todavia, como homens morrereis. Salmo 82, verso 6. Mas o que significa vós sois deuses, todavia, como homens morrereis? É uma pergunta pertinente. Isso significa que nossa origem é celestial. Fomos criados na eternidade como seres espirituais. Hebreus 12, versículo 9. Participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Não somos deuses no sentido de sermos o Criador, mas filhos do Criador, filhos do Altíssimo, filhos de Deus, destinados à glória antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4.